E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui nas nossas aulas. É, eu comentei com vocês, né, que eu também vou falar sobre os temas que vocês viram no terceiro bimestre para ajudar a revisar, né, e para ajudar vocês a se prepararem melhor para os vestibulares e o Enem e tudo mais. E, bom, então vamos começar aqui a nossa aula. Na aula anterior, que a gente falou sobre o que é sociologia, eu falei, né, que a sociologia ela vai se dedicar a questões sociais, né, a fatos sociais, a situações que acontecem dentro das várias sociedades que existem aí no nosso mundo e tudo mais. E, naturalmente, Estado e governo são questões sociais, né, são questões que permeiam aí o nosso cotidiano. Então, para nossa aula de hoje, vamos começar entendendo o que é Estado e aí depois a gente vai entender o que é o governo, né, e como esses dois se relacionam. Então, quando a gente fala em Estado, nós podemos pensar em uma estrutura, né? Então, Estado seria estrutura. E essa estrutura, ela é composta por cargos, né? Então, por posições ali que vão fazer parte da estrutura. Ela é composta por órgãos, por instituições. Então, vamos lá, vamos entender como que funciona, por exemplo, a estrutura do Estado brasileiro. No Brasil, por exemplo, nós temos o cargo de presidente, o cargo de governador de estado, o cargo de prefeito. Nós temos os cargos de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de senador, e enfim, né, são aí posições políticas que compõem a estrutura do Estado brasileiro. Nós temos órgãos como, sei lá, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura. Né? Dentro do Ministério existem os ministros, que são nomeados pelo presidente, né? E isso também acontece no âmbito estadual e no âmbito municipal. Existem instituições públicas, né, do Estado, como hospitais públicos, como escolas públicas, enfim, né, policiais, bombeiros, tudo isso faz parte da estrutura do Estado. E o Estado também ele é composto por regras que são comuns a todas as pessoas. Então, vamos lá. Tanto eu, quanto o presidente, quanto o governador, quanto vocês, todos nós estamos sujeitos a um conjunto de leis, né? Então, a Carta Magna, então né, a parte principal disso está na Constituição. A nossa Constituição, ela foi feita em 1988, após o período da ditadura militar, e todos nós estamos sujeitos à Constituição, né? Ninguém pode fazer algo que não seja permitido pela Constituição. E, bom, então o que é o governo, né? Quem são as pessoas que compõem o governo? São as pessoas que vão ocupar esses cargos. Então vamos lá. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos o cargo de prefeito, né? Então, a pessoa que ocupa esse cargo hoje é o Bruno Covas. No ano que vem, nós vamos ter eleições municipais. Então a gente vai votar para o cargo de prefeito. Se o Bruno Covas ganhar as eleições, né, se ele concorrer e ganhar a eleição, ele vai se reeleger, ele vai continuar nesse cargo. Mas pode ser que outra pessoa vença e que o Bruno Covas ele deixe de ser o prefeito. Né? Então, o cargo ele mantém, o cargo de prefeito ele mantém, mas a pessoa que vai estar no governo, né, a pessoa que vai ocupar esse cargo, ela vai mudar de acordo com o tempo. A mesma coisa a questão do governador e do presidente. Por exemplo, hoje o presidente do nosso país, a pessoa que ocupa, né, esse cargo, é o Jair Bolsonaro. Antes dele, quem ocupava era o Temer, e antes do Temer a Dilma, antes da Dilma o Lula, antes do Lula o FHC, e, bom, por aí vai. Então, né, o cargo de presidente, ele
ele sempre, né, existiu ao longo desse período, mas as pessoas que ocuparam esse cargo, elas foram mudando de acordo com o tempo, né, de acordo com o período das eleições e daquilo que a população achava que era melhor ali para aquele cargo. Então, o governo, as pessoas que estão no governo, elas mudam de acordo com o tempo, mas o cargo, né, a estrutura estatal, ela tende a permanecer. Então, a estrutura do nosso estado, ela, ela, ela costuma ser permanente, né? Dificilmente ela muda e tudo mais. Sei lá, mesmo dentro da ditadura militar existia a estrutura, né, estatal, apesar de algumas mudanças e tudo mais. Então, é isso. Se a gente quiser também, a gente pode definir o Estado como uma comunidade de pessoas, organizado politicamente, dentro de um território definido, com leis válidas para todos os grupos. Então, é basicamente isso. E nas próximas aulas a gente vai entender também as formas de governo que existem, né, e tudo mais. Então, bom, é isso por hoje, ou pelo menos por essa aula. Até a próxima. Tchau. E aí, pessoal, tudo